Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Marlon e essa é a terceira e última, eu espero. Espero que não fique tão longo também, da nossa aula sobre epistemologia explicada, né? E agora eu quero meio que já encaminhando para o final e trazer algumas considerações importantes, né? E em continuidade ao último vídeo, eu acho que agora seria muito interessante a gente falar sobre a confiabilidade, né? Ou sobre a sorte, sobre os processos que produzem a verdade. Porque quando a gente pensa no problema da sorte epistêmica, que foi o que a gente discutiu no último vídeo, a gente precisa responder que conhecimento não é apenas uma crença verdadeira e justificada, né? Era isso que a gente argumentava no último vídeo. O conhecimento é uma crença verdadeira formada por um processo confiável, ou seja, a crença precisa vir de uma fonte, método ou mecanismo que tende a produzir crenças verdadeiras, né? Vamos imaginar que você esteja vendo uma visão normal, em boas condições de luz, a curta distância, sem obstáculos, e nesse processo você tende a produzir crenças verdadeiras sobre objetos próximos, né? Uma memória recente, clara, sem interferência emocional, tende a preservar crenças verdadeiras. Um cálculo feito com muita atenção por alguém muito competente tende a produzir respostas corretas. Um termômetro funcionando corretamente, bem regulado, tende a indicar a temperatura de forma correta, né? Então, se minha crença verdadeira vem de um processo confiável, né, ela parece estar mais próxima do conhecimento do que de uma opinião. E isso ajuda a resolver o caso do relógio parado, né? Olhar para um relógio funcionando normalmente é um processo confiável. Só que olhar para um relógio parado não é. Quando eu acerto a hora olhando para um relógio parado, eu acerto ele acidental, ele é uma sorte. A crença verdadeira não veio de um processo que estava funcionando adequadamente. E aí, se a gente aplica numa situação atual, sei lá, vamos pensar que você quer saber se uma imagem é real ou foi gerada por inteligência artificial. Um processo pouco confiável é quando você diz parece real para mim. Ou você pode verificar a origem, buscar a publicação original, comparar com outras fontes, né, analisar o contexto, checar a data, verificar se existe manipulação de imagem ou não, procurar alguma confirmação independente. Então você percebe que esses dois processos, a diferença entre eles importa, porque a verdade ela não é apenas o resultado final, pois eu posso chegar a um resultado verdadeiro, né, de forma sortuda, porventura. O caminho importa, né? Quando você pensa na saúde, por exemplo, você pode ver um vídeo e falar, meu Deus, isso sou eu tenho isso. Isso é pouco confiável, mas você pode fazer uma consulta, um exame histórico, uma avaliação, uma comparação, né? Então parece que o diagnóstico correto por palpite, ele não tem o mesmo valor epistemológico, o mesmo peso que um diagnóstico correto por um método adequado, né? E aí a gente entende que essa busca pela confiabilidade, que é o que a gente chama de teoria da confiabilidade, ela é muito poderosa, mas ela também tem problemas, né? Primeiro problema, como é que eu posso especificar o processo? Né? Imagine que você formou a crença de que existe um cachorro no parque, né? Como foi o processo? Você viu esse cachorro? Mas a sua visão é humana. E foi durante o dia? Foi a 20 metros? Foi com atenção parcial? Né? Foi para uma pessoa que te contou? Foi a percepção? Perceba que dependendo de como eu descrevo o processo, ele pode parecer mais ou menos confiável. Isso é o que a gente chama de problema da especificação, né? Vamos imaginar que você acredita numa notícia que você viu, né? Então, qual foi o processo? Você leu na internet? Se sim, é pouco confiável. Só que se você lê de um jornalismo profissional, com uma curadoria, que usa fontes primárias, né? Verifica documentos, percebe que isso é mais confiável. Então, a confiabilidade ela depende de qual processo nós estamos avaliando. O segundo problema é a confiabilidade de derrotadores. Imagine que sua visão está funcionando muito bem, você vê um pássaro voando e você fala, existe um pássaro ali. Só que antes disso, um médico muito confiável te disse, olha, hoje eu usei um colírio em você, esse colírio pode causar alucinação visual muito convincente de pássaros. Então você percebe que mesmo nesse momento, realmente tem um pássaro. A sua justificação de que você está vendo um pássaro ela fica abalada. Por quê? Porque você tem uma razão interna para desconfiar desse processo, né? Então, processos confiáveis, eles podem explicar conhecimento, mas a justificação parece vulnerável a crenças refletidas sobre a confiabilidade ou não confiabilidade das próprias fontes. Vamos imaginar que você receba um áudio no WhatsApp, né, de uma pessoa que você conhece, a voz é muito parecida, a mensagem diz algo importante, você acredita. Só que momentos depois alguém te diz, olha, estão usando clonagem de voz por IA para aplicar golpes usando esse WhatsApp meu, por favor, ignore. E aí, agora veja que mesmo que o áudio seja verdadeiro, a sua confiança vai diminuir, porque se encontrou um derrotador.
A confiabilidade geral de reconhecer vozes foi afetada por uma informação contextual. Naquele ambiente, existe um risco relevante de uma falsificação. O terceiro problema são as alternativas relevantes. Para saber de algo, talvez eu precise excluir certas possibilidades de erro que são relevantes naquele contexto. Vamos imaginar que eu estou numa cozinha normal, na casa de alguém, eu vejo uma maçã na mesa. Eu não preciso eliminar a hipótese de que seja um holograma produzido por uma tecnologia ultra secreta. Mas se eu estou num laboratório, né, de realidade aumentada, talvez essa segunda alternativa se torne relevante. Logo, o contexto importa. Se eu estou numa loja de decoração cheia de fruta artificial, muito realista, né? Quem nunca aí mordeu um isopor nessas lojas de móvel, né? E aí você vê uma maçã na mesa e diz, pô, essa maçã é real. Só que nesse contexto, a possibilidade de ser decorativa e ter gosto de papelão é muito relevante, né? Você precisa de mais evidência, talvez tocar, cheirar, morder, perguntar. Então percebe que o mesmo dado visual ele tem peso diferente em ambiente diferente. Quando a gente pensa em imagem digital, há 20 anos atrás, uma foto era conclusiva, era a evidência mais forte de que algo aconteceu, né? Hoje, nesse contexto de edição avançada, de geração de imagem, né, a gente tem a alternativa de que isso pode ser manipulado, e essa alternativa se tornou mais relevante em vários casos. Isso não significa que toda imagem é falsa, mas que em certos contextos a gente precisa de processos de verificação. E como a epistemologia é histórica, ela acompanha essa tecnologia. Quando o ambiente muda, os critérios de confiança também precisam se ajustar, né? E aí, baseado nisso, a gente pode falar sobre sorte, porque existem situações em que um processo é geralmente confiável, mas o ambiente está cheio de armadilhas, né? Às vezes uma pessoa conhece muito bem cogumelos comestíveis da floresta em que ela mora, onde ela nasceu, né? Nessa floresta ela é confiável, mas em uma região cheia de espécies visivelmente parecidas e venenosas, a habilidade dela talvez não baste. Então o processo precisa ser confiável no ambiente relevante. Isso vale para todas as informações da sua vida. Uma pessoa pode ser boa em avaliar notícias tradicionais, né, na mídia tradicional, mas quando ela entra no ecossistema de desinformação sofisticada, tipo TikTok, com site falso, com vídeo manipulado, com bot, print fabricado, deepfake, né, você percebe que a confiabilidade muda. Porque ela não é uma propriedade mágica da pessoa. Ela depende da relação entre a habilidade da pessoa, o método que ela usa e o ambiente em que ela está. Então, uma fonte confiável em um ambiente simples pode se tornar muito vulnerável em um ambiente manipulado. Então, vamos imaginar que seja ótimo para perceber quando alguém está triste presencialmente. Mas aí, por mensagem de texto, você erra. Por quê? Porque o processo mudou. Por mensagem de WhatsApp, você não consegue perceber o tom de voz, a expressão facial, a postura, o contexto. Então, se você usa a mesma confiança que teria presencialmente para interpretar 3 palavras no WhatsApp, você pode exagerar e gerar um conflito com essa pessoa. Então, a pergunta epistemológica sempre deve ser, tá, esse método é confiável neste contexto? Não em abstrato, mas nesse contexto específico, né? Então, vamos voltar ao conhecimento. A teoria da confiabilidade tenta explicar o conhecimento olhando para fora da mente, né? A crença foi produzida por um processo que conecta bem o sujeito à verdade. Só que existe uma outra tradição que olha mais para dentro, né? Será que o sujeito tem as razões para isso? Será que ele pode refletir sobre a justificação? Será que ele sabe por que acredita? Isso nos leva a uma das principais diferenças da epistemologia contemporânea, que é a diferença entre o que nós chamamos de internalismo e o que nós chamamos de externalismo. Os nomes parecem técnicos, mas a ideia é relativamente simples. O internalismo ele defende, de modo geral, que a justificação de uma crença depende de fatores aos quais o sujeito tem pelo menos algum acesso interno, né? Razões, experiências, evidências, reflexões, ou seja, aquilo que pode ser reconhecido pela própria consciência ou pelo pensamento. O externalismo ele diz que conhecimento ou justificação podem depender do sujeito, né? A confiabilidade do processo, boa conexão causal com o fato, funcionamento adequado das faculdades, ambiente favorável, né? Então, a justificação tende a ser mais bem compreendida de modo internalista, enquanto o conhecimento pode exigir elementos externalistas, como a própria confiabilidade e a ligação com a verdade ou não, né? Então, para eu saber algo, será que eu preciso explicar como eu sei? O internalista tende a valorizar a resposta de que sim, você precisa de razões acessíveis. E o externalista tende a dizer que não necessariamente. O importante é que a sua crença tenha sido formada de um modo confiável e adequado, mesmo que você não consiga explicar completamente. Isso é óbvio, porque, por exemplo, quando você pega uma criança vê um cachorro no quintal e diz, olha, tem um cachorro ali. Ela sabe? Parece que sim. Só que aí, se você pergunta para a criança, tá, bonitão, tem um cachorro ali, mas qual que é a sua teoria da percepção visual? Como que você sabe que a sua experiência sensorial está causalmente conectada a um objeto externo? Como que você exclui as hipóteses céticas? Essa criança certamente não vai conseguir te responder. Mesmo assim, parece absurdo que ela não esteja vendo esse cachorro, que ela não saiba desse cachorro.
Então, esse exemplo, ele favorece algum tipo de externalismo sobre o conhecimento. A criança não precisa articular uma justificação teórica inteira para saber que tem um cachorro no quintal. Mas quando a gente pega um outro exemplo, aí é outra coisa. Imagina uma pessoa que, sem motivo algum, tem palpite sobre o resultado de exames médicos. Ela diz, olha, eu simplesmente sinto que seu exame deu com a glicose alterada. E por acaso você abre o exame e realmente tá lá. E por algum motivo ela sempre acerta isso. Mas percebe que ela não tem razão nenhuma para acreditar que essa faculdade existe. Não tem evidência, não sabe que é confiável, não entende o método, ela apenas sente. E ela sabe. Ela acerta sempre, ela sabe. Então você percebe que, de um lado, se o processo é realmente confiável, parece ter algo parecido com o conhecimento. Por outro lado, do ponto de vista dela, a crença parece irresponsável e injustificada, quase um chute subjetivo. Mas ela sempre acerta. Esse tipo de caso mostra a tensão entre o conhecimento e a justificação. Então, uma pessoa usa um aplicativo de tradução, o Google Tradutor, por exemplo. Ela não entende o idioma original, sei lá, mandarim. E o aplicativo traduz corretamente. Ela acredita nessa tradução, mas ela sabe o conteúdo traduzido? Depende. Se ela tem boas razões para confiar nesse aplicativo, naquele ambiente, naquele idioma, naquela frase, talvez sim. Mas se ela usa um aplicativo que ela não conhece o algoritmo, não sabe como funciona, não sabe a qualidade, né? Então você percebe que a crença dela se torna muito mais fraca. E aqui a gente vê os dois lados. Externamente o aplicativo pode funcionar bem. Internamente a pessoa pode ou não ter razões para confiar. Um outro exemplo clássico é o GPS, né? Você está numa cidade desconhecida, o GPS fala, vire à direita. Você acredita que virar à direita leva ao seu destino, então você vira. Se o GPS está funcionando bem, conectado, com o mapa atualizado, você usa ele sempre, não tem erro, sua crença pode ser um conhecimento prático. Mas aí, vamos imaginar que você passa por uma placa dizendo essa rua está interditada, só que o GPS não sabe que está interditado. Ele continua mandando você virar. Você perceba que a situação muda, porque você tem um derrotador interno. A confiança no processo precisa ser ajustada. Percebe? Então, a questão é que, do ponto de vista externo, você precisa analisar a competência, a confiabilidade, a estrutura social, aquele contexto, né? E do ponto de vista interno, você precisa identificar as razões acessíveis para construir essa verdade. E aí essa distinção ela ajuda a resolver muitas questões, né? Porque alguém pode perguntar, tá, eu tinha razão para acreditar. Como que você sabe, como que você pode me dizer que eu não sabia do que eu estava falando? E é porque a crença pode ser justificada do seu ponto de vista, mas pode ser falsa. Ela pode ser verdadeira por acidente, ou ela pode ser baseada numa fonte que parecia confiável, mas não era, né? Então, quando uma pessoa pergunta, tá, mas era verdade, eu acertei. Como é que você pode dizer que eu não estava justificado? Porque a verdade sozinha, ela não mostra que você tinha boas razões, né? Você pode ter acertado sem direito racional à crença, pode ter sido sorte. Então, a gente precisa separar o que é justificação do que é conhecimento. A justificação é o que torna racional acreditar do ponto de vista das razões disponíveis ao sujeito. O conhecimento é a crença verdadeira adequadamente conectada ao fato, frequentemente exigindo que a crença não seja verdadeira por sorte. E essa separação é muito útil, porque ela permite dizer que uma pessoa pode estar justificada e errada. Por exemplo, você confia numa fonte normalmente séria que naquele dia publicou um erro, né? Uma pessoa pode acertar sem estar justificado, chutou a previsão do tempo e acertou. E uma pessoa pode saber sem conseguir explicar tudo. Uma criança que consegue reconhecer a mãe, uma pessoa que vê árvore em boas condições, alguém que usa uma habilidade perceptiva confiável. Então perceba que existe essa relação, só qual que é o ideal? É tentar aproximar o conhecimento e a justificação reflexiva. Não apenas por hábito, não é porque eu sempre acertei. Nós queremos que em assuntos importantes, né, saber por que sabemos. Esse é o papel da filosofia. Né? A filosofia transforma a confiança espontânea em uma compreensão crítica, refletida e informada. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, por exemplo, você pergunta algo ao ChatGPT e ele responde corretamente. Você acredita nele. Mas você sabe? Depende. Se for uma questão simples, estável, e você tem outras razões para confiar, talvez sim. Mas se é uma questão jurídica atual, médica, financeira, científica, controversa, ou, sei lá, dependendo de fontes muito recentes, ou algo muito específico, precisa ser verificado. Porque a fluência do texto não é garantia, né, de conexão confiável com a verdade. Do ponto de vista internalista, você precisa de razões acessíveis. Qual que é a fonte? Existe citação? É verificável? A informação é atual? O GPT pode ter inventado? Existe um consenso? Existe um conflito? E do ponto externalista, importa se o processo que gerou essa pergunta é confiável para esse tipo de pergunta. O MIA pode ser excelente para explicar conceitos gerais, mas muito ruim em detalhes muito recentes ou referências muito específicas. Então percebe que a confiabilidade ela é contextual. Então a pergunta, posso confiar? Ela é insuficiente, ela deve ser, posso confiar nisso, aqui, agora, para este uso, com este estado do saber, com este risco? E essa formulação vale para tudo na tua vida. Né? Posso confiar nessa memória para acusar alguém?
Posso confiar nesse print para julgar uma pessoa? Posso confiar nesse vídeo para formar uma opinião política? Posso confiar nessa estatística para tomar uma decisão? Eu posso confiar nessa intuição para eu terminar essa relação de tantos anos? Eu posso confiar nesse especialista para tratar minha saúde? Né? Então perceba que a epistemologia ela se configura como uma arte de calibrar a confiança. E aí a gente precisa falar da verdade, porque o conhecimento exige verdade. Mas o que diabo significa isso? Né? E essa pergunta abre uma das portas mais interessantes da epistemologia, que é o estudo da verdade. Existem várias teorias filosóficas sobre isso, por conta do espaço aqui e tal. Eu vou apresentar 3 gerais. Né? A primeira é a teoria da correspondência. Uma crença é verdadeira quando corresponde aos fatos, à realidade, ou ao modo como as coisas são. Então, quando eu digo que a xícara está sobre a mesa, e a xícara está sobre a mesa, eu estou falando a verdade. Essa é a noção mais intuitiva, mais básica que a gente usa no dia a dia. A segunda é a teoria da coerência, né? Uma crença verdadeira, ou pelo menos ganha credibilidade, quando se encaixa de um modo coerente em um sistema mais amplo de crenças. Aqui a ênfase não está em uma correspondência isolada, mas na integração do conjunto. Essa ideia é particularmente importante em áreas em que as crenças se apoiam mutuamente, né? Teorias científicas, interpretações históricas, sistemas filosóficos. Mas como nós já vimos, coerência sozinha pode ser muito perigosa, porque um delírio pode ser coerente internamente. Uma teoria da conspiração pode explicar tudo dentro do seu próprio sistema lógico. Uma ficção pode ser perfeitamente coerente mesmo assim não ser verdadeira. Então a coerência é valiosa, mas ela precisa de contato com o mundo. Né? E a terceira é a teoria pragmática, de verificar a utilidade. Então, uma crença é verdadeira, ou se aproxima da verdade, quando funciona bem na prática, quando a orientação resolve problemas e produz bons resultados. Essa perspectiva chama a atenção para o papel da verdade na vida das pessoas. Mas aí também tem um risco. Uma crença pode ser útil e falsa. Né? Pode ser útil acreditar por um tempo que você é invencível. Né? Mas isso não torna a sua crença verdadeira. Né? Pode ser útil para um grupo acreditar que aquele pastor está falando a verdade e você precisa dar o dízimo. Mas a utilidade social não prova a verdade histórica. Então a gente precisa de cuidado. Correspondência nos lembra que a verdade depende da realidade. A coerência nos lembra que crenças não vivem isoladas. E o pragmatismo nos lembra que crenças orientam a ação e têm consequências. Mas o conhecimento exige muito mais do que conforto, coerência ou utilidade. O conhecimento exige que a crença esteja adequadamente ligada ao que é o caso. Né? Uma teoria da conspiração pode ser coerente para quem está dentro. Ela pode ser útil psicologicamente porque dá sensação de controle. Ela pode explicar a angústia, pode nomear inimigos, pode criar uma comunidade. Né? Mas isso não torna ela verdadeira. Uma crença religiosa pode dar sentido e orientar a vida. Mas, quando ela faz afirmações sobre a realidade, ainda surge pergunta epistemológica importante. Quais são as bases disso? Uma teoria científica pode ser coerente e útil, mas precisa também responder ao mundo por observação, por experimento, por previsão, por revisão. Né? Uma narrativa pessoal pode fazer sentido para mim, mas não pode, ou pode não corresponder ao que os outros viveram. Então, nem toda narrativa que organiza a experiência é verdadeira. Algumas apenas tornam a experiência suportável. Isso não significa que a gente tem que desprezar as narrativas, mas que a gente precisa distingui-las do conhecimento. A vida humana precisa de sentido, mas sentido não deve ser confundido automaticamente com a verdade. Né? Então perceba que o conhecimento ele envolve a tensão entre 3 exigências. Eu preciso acreditar, minha crença precisa ser verdadeira e ela precisa estar bem fundamentada de modo não acidental. Mas só que isso abre muitas perguntas. Né? Que fundamento é esse que eu estou falando? É interno, é externo? É acessível à reflexão? É baseado na confiabilidade? Basta a justificação ou eu preciso da ausência de derrotadores? O conhecimento exige certeza? Como que eu posso evitar a sorte epistêmica? Né? Como lidar com diferentes teorias da verdade? Então perceba que a epistemologia ela não resolve tudo com uma fórmula simples. Talvez seja a lição mais importante dessa aula, assim, né? Porque no começo parecia fácil. Conhecimento é crença verdadeira justificada, foi assim que eu defini. Só que agora, eu espero que você perceba que isso é apenas o início. Porque nós podemos ter crença verdadeira sem justificação, justificação sem verdade, verdade com sorte, justificação baseada em falsidade, confiabilidade sem acesso interno sem conexão real com a verdade, coerência sem realidade e utilidade sem verdade nenhuma. Então, se alguém pergunta o que é saber, a resposta madura seria saber é acreditar verdadeiramente de um modo adequadamente fundamentado por uma rota que conecta a mente ao mundo sem depender de sorte relevante e que resiste a derrotadores importantes. Mas perceba que essa resposta ainda é abstrata. A gente precisa aplicá-la à realidade. Eu queria aplicar a 3 tipos de conhecimento: a ciência, a moral e a religião.
Porque são 3 áreas onde as pessoas frequentemente dizem que sabem. Sabem que a ciência prova, que não prova, sabe se Deus existe, que não existe, sabe que o comportamento A ou B é certo ou não é. Então perceba que a epistemologia ela passa a ficar realmente interessante quando sai do exemplo da xícara na mesa e entra em grande questão para a humanidade, né? Então, quando a gente pensa em ciência, moral e religião, a gente percebe que são 3 áreas da vida humana fundamentais, porque nelas as pessoas frequentemente afirmam categoricamente que sabem. Mas será que o eu sei da ciência, da moral e da religião tem o mesmo fundamento e funciona do mesmo modo? Será que o conhecimento científico, conhecimento moral e conhecimento religioso tem o mesmo tipo de base? Vamos começar pela ciência. Hoje, a palavra ciência aparece em muitos debates, né? Uma pessoa diz que a ciência prova, ou que a ciência muda toda hora, ou para você confiar nos especialistas, ou que especialistas também erram, acreditar nas evidências, ou nem tudo que é evidente cientificamente importa. E aí você percebe que no meio de tudo isso, muita gente não sabe exatamente o que está defendendo, né? Então vamos com calma. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que conhecimento científico depende da experiência, mas não é simplesmente uma coleção de observação. A ciência realmente começa com o mundo, né? Nós observamos os fenômenos, medimos, comparamos, nós registramos, testamos, repetimos, nós tentamos controlar variáveis, criamos hipóteses, construímos teorias, mas a ciência não é apenas olhar para o mundo e anotar o que o mundo nos diz, porque os dados precisam ser interpretados. Um gráfico, um exame estatístico, uma imagem de telescópio, uma sequência genética, um teste psicológico, eles não falam sozinhos. Sempre existem conceitos, métodos, instrumentos, modelos e inferências. Então, a ciência ela combina várias fontes do conhecimento. A ciência utiliza a percepção, porque nós observamos fenômenos, direta e indiretamente. Utiliza a memória, porque nós preservamos resultados e tradições de pesquisa historicamente constituídas. Usamos a razão, porque formulamos hipóteses, inferências e modelos matemáticos. Testemunho, né? Porque confiamos em comunidades científicas, artigos, laboratórios, especialistas, e inferência, porque passamos de dados observados para explicações gerais da realidade. Então perceba que a ciência é uma rede epistemológica. E isso é importante porque ajuda a enfrentar 2 caricaturas da ciência. A primeira é de que a ciência é uma certeza absoluta. Não é. A ciência, de fato, é uma das formas mais sofisticadas de conhecimento humano. Mas ela continua sendo uma atividade humana e, portanto, falível, revisável, histórica e social. E a segunda caricatura é de que a ciência é só a opinião de um cientista, o que também não é verdade, porque a ciência ela usa métodos públicos de controle, revisão, crítica, experimento, replicação, confronta dados, debate especializado, correção de erros. Então a força da ciência não está em nunca errar, né? Mas está em criar mecanismos para detectar e corrigir os erros melhor do que o palpite individual da sua opinião. Então, a ciência ela é poderosa não porque os cientistas são infalíveis, mas porque bons métodos tornam os erros mais visíveis e, portanto, passíveis de correção, né? Imagine que 10 pessoas tomam um chá e elas dizem que esse chá melhorou a dor de cabeça. Isso é uma observação. Mas será que o chá funciona? Não tem como saber só pelo tomar o chá, né? Porque talvez a dor fosse passar de qualquer forma. Talvez elas tenham descansado, talvez tenham tomado outro remédio, né? Talvez as pessoas que melhoraram tenham contado e as que ficaram piores, elas não falaram nada. Então a ciência entra justamente para organizar essa investigação, né? Para analisar quantas pessoas, as comparações, grupo de controle, os efeitos, se alguém que repetiu isso em outras condições chegou em resultado parecido. Então a ciência ela não despreza a experiência individual. Ela apenas não deixa essa experiência individual virar uma conclusão universal sem investigação crítica. Então, perceba que a experiência pessoal ela pode ser o começo, normalmente é o começo de uma investigação, né? Por exemplo, é muito comum que a minha companheira ela analisa mulheres na ciência. E ela analisa mulheres na ciência porque ela é uma mulher cientista e ela entende que existem questões relacionadas à própria existência dela enquanto mulher na academia científica que ela acha relevante. Então, a investigação dela começa nessa experiência pessoal, mas não é o fim, porque ela está analisando processos maiores disso, né? Então, agora a gente pode falar de inferência para melhor explicação na ciência. Muitas vezes cientistas não observam diretamente aquilo que falam, né? Ninguém vê uma força gravitacional como vê uma cadeira, ninguém vê um elétron da mesma forma que a gente vê uma maçã. Ninguém vê o passado remoto da Terra como a gente vê uma paisagem agora, né? Então, perceba que, embora a gente não veja isso, nós podemos inferir, né? Nós conseguimos observar efeito, padrão, medição, rastros, regularidades.
E a partir disso, nós perguntamos qual hipótese explica melhor esses dados, né? Um médico não vê diretamente todas as causas internas de um sintoma, mas ele é capaz de reunir sinais, exames, probabilidades e formular uma hipótese diagnóstica. Da mesma forma que um climatologista, ele não olha para o clima como um objeto único na mesa. Ele trabalha com modelos, dados, medições, padrões, né? Então, um cientista forense, ele não vê um crime acontecendo, mas ele analisa vestígios. Em todos esses casos, a ciência raciocina a partir de evidências. Mas a melhor explicação não é simplesmente a explicação que eu gosto mais. Um cientista precisa ter virtudes epistêmicas. Ou seja, explicar muitos dados, ser coerente com teorias bem estabelecidas, fazer previsões, resistir a testes, ser mais simples sem ser simplista, não depender de exceções inventadas a cada crítica, ser fecundo para novas investigações e ainda assim ser disposto a abandonar sua explicação caso ela se prove não adequada, né? Então, perceba que o relato individual, muitas vezes, ele é relevante como dado inicial, mas ele é insuficiente como prova. Então, eu sei que isso pode parecer frio, né? E pode, assim, quebrar muitas expectativas, mas é uma forma de responsabilidade. Porque quando o assunto é saúde, a crença falsa pode literalmente matar, né? E que entra uma regra ética e epistemológica que o cientista deve ter. Quanto maior o risco de uma crença, maior deve ser o cuidado com a sua justificação. Se você acredita erroneamente que um filme é bom ou é ruim, o dano é pequeno. Mas se você acredita erroneamente que uma política pública de distribuição de renda, de redução da escala de trabalho, de uma questão de saúde existe, perceba que o dano é enorme, né? Você pode estar defendendo atrocidades. Existem vários dados que nos mostram, por exemplo, que essa escala 6x1 que a gente vive de trabalho, ela é absolutamente desumana. E as justificações que usam para não acabar com a escala 6x1 são horríveis, são ridículas. E eles usam essas crenças para formular políticas públicas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? Né? Se o risco da sua crença é grande, a sua justificação tem que ser maior, né? E a gente vê que ao formular políticas públicas isso nem sempre acontece. A ciência também usa dedução. Às vezes, a partir de uma teoria, nós deduzimos consequências observáveis. Se essa hipótese for verdadeira, então deveríamos observar tal resultado, depois testamos. Se o resultado aparece, a hipótese ganha apoio. Se não aparece, pode ser enfraquecida, corrigida e temos que ter a humildade de abandoná-la. Só que cuidado, o único resultado contrário nem sempre destrói uma teoria inteira. Talvez pode ter sido falha do instrumento, da medição, uma condição não considerada, talvez uma parte auxiliar da teoria precise de ajuste, né? Mas isso nos indica que a ciência real é muito mais complexa do que testou uma vez e provou para sempre. Isso nos leva a um ponto essencial, que é o falibilismo. O conhecimento científico ele é frequentemente falível e aproximado. Isso não significa que ele seja fraco, tá? Significa que muitas verdades científicas são conhecidas dentro dos limites, das condições, das margens, dos modelos, do estado do saber. Quando dizemos que um mapa é correto, não queremos dizer que ele tem cada grão de areia do território, mas sim que ele representa adequadamente o território para certos fins. Então, dessa forma, o modelo científico pode ser muito bom dentro de um domínio e precisar de um refinamento em outro. Quando a gente pensa, por exemplo, na previsão do tempo, ela pode ser altamente informativa, mesmo não sendo perfeita. Quando o aplicativo lá de meteorologia diz que tem 80% de chance de chuva, ele não está dizendo que uma entidade chamada chuva prometeu aparecer e vai estar ali. Ele está comunicando uma probabilidade, um modelo, um dados, uma incerteza. Então o problema não está na ciência, né? Mas na nossa expectativa infantil e ignorante de uma certeza absoluta de que algum conhecimento pode nos promover isso. Então quando a ciência diz com alto grau de confiança, muita gente ouve, talvez seja qualquer coisa. Não. Incerteza quantificada não é uma ignorância. Dizer que existe margem para erro é honestidade intelectual. Não é o mesmo que dizer que não sabemos de nada, né? Então a ciência ela não elimina a incerteza, ela disciplina a incerteza, né? Isso nos leva a falar da ciência como atividade social. Porque muita gente imagina que o conhecimento científico é feito por um gênio isolado, sozinho, maluco, de jaleco, cabelo espetado, né? Olhando para o mundo, descobrindo verdades. Eu já nem poderia ser cientista nessa descrição, porque cabelo eu já não tenho mais, né? Mas a ciência moderna é profundamente social. Ela envolve laboratórios, universidades,
revistas científicas, revisão por pares, dinheiro, financiamento, crítica, replicação, instrumentos, bancos de dados, equipes, comunidades internacionais. E isso é uma força e também é uma vulnerabilidade. Por quê? É uma força porque nenhum indivíduo precisa carregar esse peso do mundo sozinho. Existe divisão do trabalho, especialização, controle mútuo, mas é uma vulnerabilidade porque as comunidades, elas têm vieses, têm interesses econômicos, políticos, pressões, modismos teóricos, exclusões, erros coletivos, posicionamentos morais. Então, uma boa epistemologia da ciência evita dois extremos. Não idolatra a comunidade científica como se fosse pura e perfeita, mas também não a reduz a uma conspiração ou opinião. A pergunta que devemos fazer é: quais são os mecanismos de controle para produzir esse conhecimento? Existe transparência, crítica interna, replicação, conflito de interesse, consenso robusto, dissenso relevante? O dissenso ele vem de especialistas competentes ou de vozes externas sem método, conspiracionistas? Os dados estão disponíveis? Essa conclusão que você tira dos seus dados é proporcional ao que os seus dados te permitem dizer? E isso é muito diferente de dizer simplesmente que eu acredito na ciência, né? Eu não acredito na ciência. Eu sou cientista, mas eu não acredito na ciência. Eu confio de modo crítico nos métodos científicos bem aplicados, especialmente quando há convergência de evidências, revisão pública, controle de erro e abertura à correção. Isso tira a gente do slogan e nos dá mais precisão no que a gente faz. E a partir disso a gente precisa falar de consenso científico. O consenso não é uma prova absoluta. O consenso especializado pode ser uma evidência importante. Se milhares de pesquisadores independentes em países diferentes, com métodos diferentes, convergem ao longo do tempo para uma conclusão, isso tem um peso. Mas o consenso tem que ser entendido como resultado do processo, não como uma votação cega. A pergunta que a gente tem que fazer é, existe esse consenso, mas como ele foi formado? Porque, por exemplo, era consenso na biologia do século XIX, teorias de darwinismo social, de eugenia. Por que esse consenso foi formado? Porque existe uma carga racista muito grande naquela estrutura de mundo, né? Esse consenso foi formado por evidências convergentes, ou por pressão institucional, ou por repetição, ou por dados, ou por ausência de alternativas melhores, ou por preconceitos morais, como racismo, por exemplo, como machismo, homofobia. Então a gente tem que distinguir a ciência estabelecida da ciência emergente e da especulação científica. Porque nem tudo que aparece com linguagem científica tem o mesmo grau de confirmação. Uma coisa é dizer, a água é composta por hidrogênio e oxigênio. Outra coisa é dizer que a água vibra em tal frequência e melhora seu espírito. Outra é dizer, um pesquisador propôs uma hipótese ousada sobre consciência. Outra é dizer, olha, um influenciador leu um resumo e transformou em certeza. A palavra científico não é um nivelador, tá? Por isso que, ao ouvir uma afirmação científica, você tem que perguntar, é um fato bem estabelecido? Ou é uma hipótese, um modelo, é um resultado preliminar, é um estudo isolado, passou pela revisão dos pares, é um consenso, é uma interpretação jornalística, é uma propaganda, usando a estética da ciência, é uma divulgação científica, é uma comunicação, né? Então, sei lá, quando a gente olha uma manchete de jornal que diz, sei lá, estudo mostra que café aumenta risco de X doenças. Antes de acreditar ou desesperar, a gente tem que perguntar, mas que tipo de estudo? Com quantas pessoas? Foi um estudo observacional ou experimental? Qual foi o tamanho do efeito? Qual foi o controle das variáveis? Esse resultado foi replicado? Esse título é sensacionalista? O estudo fala de risco relativo ou de risco absoluto? Quem que financiou esse estudo? Isso não é ser chato, não. Isso é ser epistemicamente responsável antes de publicar uma manchete, né? Eu acho que diante disso dá pra gente conectar com algumas coisas que já discutimos aqui. O conhecimento científico ele depende da percepção, porque começa em observação e medição. Da razão, porque formula hipóteses e modelos. Da inferência, porque passa de dados a explicações. De testemunho, porque nós confiamos em comunidades especializadas. Em memória coletiva, porque preserva resultados. De coerência, porque teorias precisam se integrar. De derrotadores, porque novas evidências podem revisar conclusões. Então você percebe que a ciência é uma grande rede, é um grande laboratório de epistemologia aplicada. Mas aqui existe uma tentação muito perigosa, né? Que é transformar a ciência em cientificismo. Porque cientificismo é a ideia de que só existe conhecimento legítimo no formato das ciências naturais. Ou de que toda questão humana deve ser respondida como se fosse um experimento de laboratório. E isso é absolutamente problemático. Porque a ciência ela é indispensável para muitas perguntas, né? Quando eu quero saber a composição de uma substância,
tratamento eficaz, idade aproximada de um fóssil, a tendência de uma variável medida, como que um vírus se transmite, como que o material se comporta sob tal pressão. Mas existem outras perguntas que envolvem valor, sentido, interpretação, finalidade, justiça. Então a ciência pode informar essas questões, mas nem sempre pode resolvê-las sozinho. Vou dar um exemplo, né? A ciência pode dizer quais efeitos uma política pública provavelmente terá. Mas a pergunta, esses efeitos são justos? Envolve uma avaliação moral. A ciência pode dizer que uma tecnologia aumenta a produtividade, mas a pergunta é, mas devemos adotá-la mesmo que destrua certas formas de trabalho? Envolve valores. A ciência pode estudar sofrimento, cérebro e comportamento humano. Mas a pergunta, que tipo de vida vale a pena ser vivida? Não se reduz a essa medição. E isso nos leva ao próximo domínio, que é o conhecimento moral. Será que podemos saber que algo é certo ou é errado? Ou será que moral é apenas gosto, cultura, emoção, opinião? E essa é uma área difícil. Porque quando alguém diz isso é errado, o que essa pessoa está fazendo? Ela está descrevendo um fato, uma emoção, está repetindo uma regra cultural, está dando ordem, defendendo um valor, afirmando uma verdade? Vamos pensar em frases morais simples, né? Torturar uma criança por diversão é errado. Trair deliberadamente a confiança de alguém é errado. Ajudar uma pessoa em perigo quando posso fazer isso sem grande risco é bom. Humilhar alguém gratuitamente é cruel. Mentir para obter vantagem injusta é errado. Muita gente sente que essas frases não são apenas preferências pessoais. Elas parecem ter um peso, né? Elas não parecem ter o mesmo nível de, sei lá, prefiro chocolate do que baunilha. Se alguém diz, eu gosto de chocolate, tudo bem. Mas se alguém diz, eu gosto de torturar animais, nós não respondemos, questão de gosto. Nós respondemos com uma condenação moral. Então a moral parece aspirar a algum tipo de verdade superior. Mas que tipo é esse? Né? Vamos começar com o relativismo moral. O relativismo diz, nas suas versões mais simples e, portanto, as mais espalhadas na sociedade, que a verdade moral depende de uma cultura, de uma sociedade, de um grupo ou de um indivíduo. Algo é certo para uma cultura e errado para outra. Por exemplo, é cultural em algumas culturas do continente africano condenar a homofobia com pena de morte. Né? Esse é um exemplo. E aí um relativismo poderia dizer, depende da cultura, né? Bom, é cultural deles. Quem sou eu como ocidental para condenar isso? Né? Algo é certo para uma cultura e é errado para eles, é errado para nós. Certo para mim, errado para você. Essa visão parece muito atraente porque reconhece a diversidade. De fato, sociedades discordam sobre casamento, punição, sexualidade, autoridade, religião, propriedade, família, deveres, honra, liberdade. A história mostra a variação moral. Então alguém conclui, logo, não existe uma verdade moral, só existe o costume. Só que essa conclusão é muito rápida, né? Porque de fato, porque do fato de haver desacordo, não se segue necessariamente que não exista verdade. Existe desacordo na ciência, na história, na medicina, na interpretação jurídica, mas nós não concluímos automaticamente que não há verdade em nenhuma dessas áreas. O desacordo mostra uma dificuldade, mas não prova a inexistência da verdade. Além disso, o relativismo tem um problema prático. Se a moral é apenas o que uma cultura aprova ou desaprova, como que nós criticamos práticas injustas dentro de uma cultura, tipo assassinar homossexuais? Se uma sociedade aprova a escravidão, isso torna a escravidão naquela sociedade certa, correta? Se uma comunidade aprova violência contra um grupo vulnerável, violência contra a mulher, por exemplo, isso torna esse comportamento moralmente correto? Muita gente quer dizer não, né? Nós queremos poder afirmar que sociedades inteiras podem errar moralmente. Mas para isso a gente precisa de algum padrão que não se reduza simplesmente ao costume vigente. E nem a minha régua moral cultural. Segunda perspectiva é o não cognitivismo. O não cognitivismo, de forma geral, diz que frases morais não descrevem fatos. Elas expressam atitudes, emoções ou prescrições. Quando eu digo que roubar é errado, talvez eu esteja dizendo algo como roubo não, desaprovo o roubo, não roube. Essa visão captura algo real. Frases morais têm força emocional e prática. Quando condenamos uma injustiça, não estamos apenas descrevendo friamente, estamos reagindo, né, orientando a ação, expressando um compromisso moral.
Mas será que isso é tudo? Quando alguém diz humilhar uma pessoa inocente por prazer é errado, parece que está fazendo mais do que expressar um desgosto. Parece que está afirmando algo que pode ser discutido, justificado, defendido, criticado. E aí nós podemos perguntar para essa pessoa, tá, mas por que é errado? Que dano causa? Que princípio viola? Que tipo de caráter expressa? Que consequências produz? Como que se aplicaria esse princípio a casos parecidos? Esse tipo de discussão sugere que crenças morais podem ser avaliadas racionalmente. Né? Então a gente tem que rejeitar a pressa de concluir que não há conhecimento moral. Mesmo que princípios morais não sejam obviamente reconhecidos apenas pela razão, nem apenas pela experiência, isso não basta para negar a sua possibilidade. Vamos trazer isso para o cotidiano. Imagina uma pessoa dizendo, cada um tem sua moral. Em parte sim, né? Cada pessoa tem sua formação, sua sensibilidade, sua tradição, sua história. Mas se nós levarmos isso ao extremo, nós perdemos a capacidade de crítica moral totalmente. Se uma pessoa rica explora uma vulnerável, ela pode dizer, na minha moral isso é aceitável. Se um governante persegue opositores, poderia dizer, olha, no moral do meu grupo isso é necessário. Se alguém humilha outra pessoa, poderia dizer, para mim não tem problema. Mas isso não encerra a questão. A pergunta moral continua. Existe dano injustificado? Existe violação de dignidade? Exploração, mentira, coerção, desigualdade arbitrária, princípio universalizável, consequências graves? Existe uma alternativa melhor? Né? E aí a gente pode falar de uma fonte possível do conhecimento moral, que é a intuição. A intuição moral não significa um achismo qualquer. Significa uma apreensão imediata de que algo é certo, errado, justo, injusto, bom, mal, feio, bonito. Né? Por exemplo, você vê alguém chutando um animal indefeso por diversão, imediatamente você julga. Porra, isso é errado. Você não faz um cálculo complexo. A injustiça parece evidente. Mas as intuições podem errar. Podem ser moldadas por preconceito. Quando você, por exemplo, atravessa a rua porque tem uma pessoa negra vindo em sua direção. Pode surgir por cultura, por medo, por nojo, por tradição, por propaganda, por trauma, por interesses. Então a intuição moral, ela pode ser ponto de partida, mas ela precisa de reflexão também. Assim como na percepção existem condições melhores e piores, percepção em luz boa é mais confiável do que percepção no escuro, intuição moral depende também de reflexão, de empatia, de informação, de comparação de casos. Né? Isso pode ser mais confiável do que uma reação imediata baseada num medo ou num preconceito. Uma pessoa que sente repulsa diante de um costume diferente do seu. Né? A repulsa é um dado psicológico, mas ela não prova sozinha que o costume é moralmente errado. A gente precisa perguntar, existe dano, consentimento, injustiça, coerção, violação de direito, ou simplesmente um estranhamento cultural? Né? Quando a gente olha, por exemplo, posicionamentos preconceituosos das mais várias estirpes. Percebe? Bem, vamos agora falar de uma abordagem racionalista da moral. Nessa perspectiva, a razão tem papel central. A pergunta não é apenas o que eu sinto, mas que princípio eu estou usando. Esse princípio pode ser aplicado universalmente? Eu estou tratando pessoas como fins ou apenas como meios? Existe contradição entre eu querer essa regra para todos e querer só para mim? Eu estou abrindo uma exceção? Vamos imaginar que você mente para obter uma vantagem imediata. A pergunta racional seria, eu poderia querer que todos mentissem sempre que isso fosse vantajoso? Se todos fizessem isso, a própria prática da promessa do contrato da confiança desmoronaria. Por isso que o Kant tem um livrinho que ele fala, você não pode mentir sobre hipótese nenhuma, porque se a mentira for a regra, ninguém confia mais em ninguém e tudo desmonta. A mentira, ela é inadmissível mesmo em situações em que pareça melhor mentir do que falar a verdade. A mentira, diz Kant, parasita um sistema de confiança que ela mesma corrói. E aqui a razão kantiana revela uma tensão. Né? Vamos imaginar que você defenda a liberdade de expressão apenas para o seu grupo. Mas se o princípio é liberdade, ela precisa valer também para falas que incomodam, dentro de limites discutíveis de dano, ameaça, difamação, violência. Se a regra muda conforme o lado, talvez não seja princípio, talvez seja preferência de grupo, né? A direita, a extrema-direita, elas falam merda pra caralho. E quando a gente fala, porra, isso que você tá falando é um absurdo, animal. Ah, mas a minha liberdade de expressão. Mas aí quando nós o criticamos, aí vem querer censurar, vem querer processar, né? Bom, além do racionalismo, nós temos o consequencialismo utilitarista. Aqui a pergunta moral é, quais são as consequências da minha ação?
Uma ação é avaliada pelo sofrimento que reduz, pelo bem-estar que promove, pelos danos que evita ou pelos resultados que produz? Né? Essa abordagem ela é muito poderosa para políticas públicas. Né? Por exemplo, uma lei reduz mortes, uma política reduz pobreza, uma intervenção melhora a saúde, uma decisão aumenta o sofrimento desnecessário, uma tecnologia beneficia muitos, mas prejudica gravemente alguns. O consequencialismo nos obriga a olhar para efeitos reais, não apenas para as intenções mais belas. Uma ação pode parecer nobre e causar um desastre. Uma política pode ter boa intenção e resultado ruim. Um discurso pode soar virtuoso e produzir uma perseguição. Só que o consequencialismo também tem desafios, né? Será que bons fins justificam qualquer meio? Será que Maquiavel está certo? Se sacrificar uma pessoa inocente trouxer benefício para muitas, eu posso sacrificá-la? Se mentir para a população gera tranquilidade, seria correto? Se violar direitos de uma minoria aumenta a felicidade da maioria, seria moral? Essas perguntas mostram que consequências importam, mas talvez não sejam tudo. Então a reflexão moral madura precisa combinar elementos, né? Princípios, consequências, virtudes, direitos, contexto, intenções, danos, deveres, dignidade, justiça. Aí então formular um juízo moral. Né? Vamos pensar na exposição pública das redes sociais. Alguém comete um erro, o vídeo viraliza, milhares atacam, a pessoa é cancelada, ela perde o emprego, perde os amigos, perde a saúde mental. E aí a gente tem que perguntar, tá, é certo responsabilizar? Talvez sim. É certo informar? Talvez sim. É certo destruir permanentemente alguém por um erro? Houve dano grave? Houve arrependimento? Existe proporcionalidade? Existe contexto? A exposição protege as vítimas ou alimenta o prazer punitivo de uma sociedade extremamente punitivista? A gente está buscando a justiça ou espetáculo? Estamos indo para um coliseu ou estamos indo para obter justiça mesmo? Perceba que a moral exige razão, emoção educada, fatos, proporcionalidade. Outro caso, inteligência artificial no trabalho. Uma empresa pode substituir centenas de trabalhadores por automação. E aí a gente pode perguntar, tá, mas isso aumenta a eficiência? Isso reduz os custos? Mas o que acontece com os trabalhadores? Tem uma transição, uma requalificação, uma concentração de riqueza, responsabilidade social? A tecnologia está servindo à vida humana ou simplesmente o lucro do burguês? A ciência pode explicar a tecnologia, a economia pode medir os efeitos, mas a decisão sobre o que devemos fazer é moral e política. Um outro caso, a mentira para proteger alguém. Imagine que uma pessoa pergunta onde está alguém que corre perigo. Né? Toque, 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 um nazista em minha porta e um judeu em meu porão. Tá aí o judeu? Dizer a verdade pode expor uma vítima. Mentir nesse caso é errado? É que a regra nunca mentir entra em tensão com proteger uma vida. É por isso que moral não é apenas repetir fórmula. A gente precisa de julgamento, ativo. E a gente precisa falar de conhecimento moral propriamente. É possível saber que certas coisas são erradas? Muitos filósofos diriam que sim, ao menos em alguns casos. Nós podemos dizer que sofrimento gratuito é ruim, que crueldade por prazer é errada, que promessas criam razões para agir, que tratar pessoas como mero objetos é moralmente problemático, que injustiça sistemática exige crítica, mas esse conhecimento pode ser falível, discutível, em muitos casos complexos e dependente de reflexão. O fato de haver casos difíceis não elimina casos claros. Existem zonas cinzentas, mas essas zonas cinzentas não provam que não seja possível preto no branco. Por exemplo, debates sobre bioética podem ser extremamente difíceis. Aborto, eutanásia, reprodução assistida, edição genética. Mas a dificuldade desses casos não significa que tudo é opinião. Significa que valores importantes entram em conflito aí. Porque a gente está falando de vida, autonomia, sofrimento, dignidade, responsabilidade, liberdade, proteção, saúde. Então perceba que a moral é difícil justamente porque coisas reais estão em jogo. E vamos conectar isso com a epistemologia. Porque crenças morais podem ser justificadas por intuições refletidas, princípios racionais, experiência humana, consequências observadas, testemunho de vítimas, comparação de casos, coerência com outros compromissos, imaginação moral ou diálogo crítico. Mas também podem ser distorcidas por preconceito, interesse próprio, medo, tribalismo, por uma religião mal interpretada, por ideologia, por propaganda, por ressentimento, por desumanização. Por isso a maturidade moral exige uma humildade epistêmica. Não é dizer, vale tudo, tudo é relativo.
É dizer, olha, minhas convicções morais precisam ser examinadas, justificadas, testadas por casos, abertas à escuta e proporcionais aos fatos. Então a moral, ela não é mera emoção. Mas uma moral sem emoção também se torna monstruosa. Nós precisamos da razão para orientar, precisamos de sensibilidade para perceber o sofrimento. Uma pessoa pode construir um argumento frio para justificar uma crueldade. E outra pode ter uma emoção muito forte, mas sem critério nenhum. A moral madura precisa das duas coisas, de um coração educado e de uma razão desperta. Isso nos leva ao terceiro domínio, que é a religião. Porque aqui as coisas ficam mais sensíveis, porque envolve um sentido último, né? Que é a fé. Experiência, comunidade, tradição, esperança, sofrimento, identidade. Então a pergunta epistemológica é, pode existir um conhecimento religioso? Ou religião pertence apenas ao campo da fé e da individualidade? E vamos lá, aqui é importante fazer um pacto de honestidade. A epistemologia ela não deve, em momento nenhum, ridicularizar a fé, mas também não deve proteger qualquer crença religiosa contra o exame, porque é a crença de alguém. Nós temos que se perguntar, tá, mas que tipo de crença é essa? Qual é a sua base? É conhecimento, justificação, fé, esperança, aceitação, tradição, experiência, confiança? O que conta a favor, o que conta contra? Que tipo de crítica seria relevante para a sua religião? Quando alguém diz, eu sei que Deus existe, ou diz, eu sei que Deus não existe, ou eu sei que minha religião é verdadeira, ou que toda religião é balela e ilusão, a pergunta que a gente tem que fazer é, tá, como que você sabe? Perceba que essa pergunta não é uma agressão. Essa é a nossa pergunta central da aula inteira. Fizemos a mesma pergunta à percepção, à memória, à ciência, à moral, ao testemunho, e agora eu vou fazer a religião, né? E aí vamos distinguindo aqui algumas atitudes. Primeiro é a crença religiosa. A crença religiosa é tomar como verdadeiro que Deus existe, que é uma realidade divina, que determina toda a tradição, que revela algo real. A fé pode incluir crença, mas também envolve confiança, entrega, compromisso, esperança, orientação existencial. A aceitação é agir com base em uma proposição, mesmo sem ter plena crença psicológica ou certeza. A presunção é tomar algo como ponto de partida prático. A experiência religiosa é vivência de presença, transcendência, chamado, culpa, perdão, graça, sentimento. A tradição religiosa é a transmissão histórica de doutrinas, ritos, textos, práticas e interpretações. E todas essas coisas se conectam, mas elas não são idênticas. Por quê? Porque uma pessoa pode ter fé sem dizer que tem prova. Pode aceitar uma prática religiosa por confiança comunitária. Pode ter experiência religiosa intensa. Pode acreditar em argumento filosófico, teológico. Pode acreditar por tradição familiar. Pode acreditar porque a religião organiza a sua vida moral e alivia o sofrimento. Pode descrer por argumentos, por sofrimento, por ausência de experiência, por crítica histórica, por conflito moral, por visão científica do mundo. Então é um campo muito espinhoso, muito complexo. Vamos examinar uma posição chamada evidencialismo. O evidencialismo diz, em termos gerais, que crenças religiosas só são justificadas se houver evidências ou argumentos suficientes para elas. Por exemplo, argumentos cosmológicos sobre a origem do universo, teleológicos, morais, argumentos da consciência, da experiência religiosa, argumentos históricos. E aí o evidencialista vai perguntar, tá, quais são as razões? Qual é a evidência? O argumento é válido? Existe alternativa? Essa conclusão não é forte demais? Existem derrotadores como o problema do mal? Essa postura tem força porque ela impede que qualquer pessoa diga simplesmente, eu acredito, logo é verdade. Ela exige uma responsabilização racional. Mas talvez seja restrita demais se disser que toda crença religiosa precisa ser inferida por argumentos, né? Como uma conclusão de premissas formais. Por quê? Porque muitas das nossas crenças importantes, elas não nascem assim, né? Eu não acredito na existência do mundo externo porque eu fiz primeiro uma prova filosófica do mundo. Eu não acredito que outras pessoas têm mente porque eu deduzi, né, de forma matemática. Eu não acredito que minha memória é geralmente confiável porque eu provei isso antes de usá-la. Muitas crenças humanas básicas são formadas de modo mais direto. Então, alguns filósofos, né, perguntam, tipo Tomás de Aquino, né, será que certas experiências religiosas poderiam funcionar para algumas pessoas como fontes diretas de justificação? Perceba que essa é uma abordagem experiencial. Ela sugere que uma experiência religiosa pode justificar uma crença religiosa de modo parecido, não idêntico, mas parecido, com a forma como a percepção justifica a crença sobre o mundo. A pessoa tem uma experiência de presença divina e forma a crença, Deus está presente, fui perdoado, há uma realidade maior, minha vida foi um chamado. Mas a analogia com percepção tem problemas, né? Na percepção comum, há muitos modos de checar, né? Outras pessoas veem o objeto, a gente pode tocar, medir, tirar foto, voltar no lugar, testar.
Mas na experiência religiosa, essa checagem é um pouco mais difícil, né? Duas pessoas podem ter experiências religiosas incompatíveis. Alguém pode interpretar uma emoção intensa como a presença de Deus. Outra pode interpretar como um fenômeno psicológico. Então, tradições diferentes interpretam experiências semelhantes de modos diferentes. Então, a experiência religiosa pode ter força para quem vive, mas sua força pública é bastante controversa. Vamos dar um exemplo, né? Vamos pensar que uma pessoa passa por uma crise profunda, né? E durante uma oração ela sente uma paz enorme, uma presença amorosa, uma sensação de perdão e transformação. E ela diz, olha, Deus tocou em mim, Deus falou comigo. Do ponto de vista dela, isso pode ter um peso enorme, mas outra pessoa pode perguntar, tá, mas como é que você sabe que isso é isso mesmo ou não é uma experiência psicológica profunda? Como que você sabe que não foi uma sugestão, emoção, uma necessidade, o ambiente, a música, a comunidade, a expectativa? Como que você passa da experiência para uma doutrina específica? Como lidar com experiências religiosas de outras tradições? Porque essas perguntas elas não anulam automaticamente a sua experiência de ter se sentido em paz, mas mostram que a justificação religiosa ela é complexa. Né? Argumentos religiosos podem ser individualmente inconclusivos, mas mutuamente apoiadores. E a experiência religiosa talvez ofereça algum tipo de base não inferencial, embora isso não prove automaticamente conhecimento direto. Né? Vamos falar dos argumentos. Um argumento religioso raramente funciona como uma prova matemática. Por exemplo, o argumento cosmológico pode dizer, olha, o universo exige uma explicação. A cadeia de causas não pode regressar ao infinito. Logo, deve haver uma causa primeira. Mas críticos perguntam, tá, mas por que essa causa tem que ser Deus? Por que esse Deus tem que ter vontade, bondade e consciência? Por que não uma realidade necessária impessoal? O que significa causa antes do tempo? O argumento prova uma religião específica ou apenas uma hipótese metafísica? O argumento moral pode dizer, tá, se há valores morais objetivos, deve haver uma fonte transcendente desses valores. Mas a gente pode perguntar, tá, mas a moral precisa de Deus para ser objetiva? Se algo é bom porque Deus manda, poderia Deus tornar a crueldade boa mandando alguém ser cruel? Mandando 7 pragas para o Egito? Ou Deus manda porque é bom independentemente? Nesse caso, o bem não depende inteiramente do comando de Deus? Então, sei lá, poderia dizer a ordem do mundo aponta para uma inteligência superior. Só que processos naturais podem gerar ordem, né? A aparência de design não prova que existe um designer. Se o mundo tem falha, sofrimento e desperdício, que tipo de designer seria esse? Ruim pra caralho, né? Esses debates são difíceis. O ponto aqui não é resolver todos. O ponto aqui é mostrar que a crença religiosa pode buscar uma justificação racional, mas essa justificação frequentemente é cumulativa, interpretativa e muito disputada. Eu acho que o maior exemplo é o problema do mal. Talvez seja a maior objeção ao teísmo, né? Seja essa. Se existe um Deus todo-poderoso, perfeitamente bom, que sabe de tudo, onisciente, onipresente, onipotente, por que tem tanto sofrimento? Tanta criança sofrendo, tantas doenças devastadoras, tantos desastres naturais, tanta violência, injustiça, solidão, crueldade, culpa, dor aparentemente sem propósito. Essa não é uma objeção só intelectual, não, tá? É existencial mesmo. Eu me pergunto isso. As respostas religiosas podem incluir, porque quando o livre-arbítrio, da formação moral da alma, dos limites da compreensão humana, da queda, né, do paraíso, do mistério, da redenção, da vida futura, da participação divina no sofrimento. Mas todas essas respostas têm dificuldades, né? Porque o livre-arbítrio ele explica alguns males humanos, mas não explica facilmente terremoto ou doença infantil, né? A formação moral pode explicar alguns sofrimentos, mas existem sofrimentos que parecem destruir mais do que formar. O mistério pode ser humilde, mas também pode parecer fuga. Então, epistemologicamente, o problema do mal ele pode funcionar como um derrotador para algumas crenças religiosas, ou ao menos como um desafio que precisa ser enfrentado, né? Uma crença religiosa madura não ignora o sofrimento. Ela precisa integrá-lo de algum modo. Agora, do outro lado, uma visão ateia ou naturalista também tem perguntas a enfrentar, né? Se não tem Deus, como entendemos a objetividade moral? O sentido é criado, ele é descoberto ou ele é ilusório? A consciência, ela é plenamente explicável por processos físicos ou não? A razão humana é confiável se é produto de pressões evolutivas voltadas à sobrevivência e não necessariamente à verdade? O desejo humano por transcendência é apenas projeção ou pode apontar para algo real? Essas perguntas não provam religião, mas mostram que a descrença também tem uma arquitetura epistemológica. Ela também precisa de justificativa.
E essa é uma regra de honestidade. Não apenas o crente tem que responder por suas crenças, mas o descrente também. Toda visão de mundo tem custos, tem compromissos, lacunas, perguntas difíceis. Percebe? Isso nos leva a distinguir fé de credulidade. A fé não precisa significar acreditar-se em qualquer razão. A fé pode ser uma confiança que vai além da prova disponível, mas não necessariamente contra toda a razão. Tomás de Aquino já mostrou isso. Credulidade é acreditar facilmente, sem critérios, sem exame, sem abertura. Uma pessoa de fé pode ser intelectualmente séria, existem várias. Uma pessoa sem religião pode ser super dogmática. Uma pessoa religiosa pode ser crédula e uma pessoa cética pode ser humilde. O problema não é apenas ter ou não ter religião. O problema é como as crenças são sustentadas. Em muitas áreas da vida, nós agimos sem certeza absoluta. Você ama sem prova total. Você confia sem garantia matemática. Você escolhe carreira sem saber seu futuro. Você assume compromissos sem controlar todas as variáveis. A fé religiosa pode ser vista por alguns como uma forma de confiança existencial sob a incerteza. Mas isso não a torna automaticamente um conhecimento. Talvez seja racionalidade prática, aceitação, esperança, compromisso. Talvez seja conhecimento, né? Talvez não. Então, a epistemologia, ela ajuda a distinguir os níveis que a gente está conversando. Mesmo quando não se estabelece conhecimento ou justificação plena, ainda pode existir atitudes racionais como aceitação, presunção e fé. E essas atitudes, elas podem ser mais fracas do que crença plena, mas ainda avaliáveis racionalmente. Isso é muito importante. Porque nem toda atitude racional precisa ser conhecimento. Eu posso não saber com certeza que um amigo vai superar uma crise, mas eu posso ter uma esperança racional, né? A esperança da razão. Eu posso não saber que um projeto dará certo, mas eu posso aceitar trabalhar nele com base em boas razões. Eu posso não saber que uma tradição religiosa é verdadeira em todos os seus detalhes, mas eu posso viver uma fé que eu considero racionalmente sustentada por experiência, pela comunidade, por transformação moral, por reflexão. Ou eu posso rejeitar essa tradição por considerar as razões insuficientes. O ponto é não confundir esses níveis. E aí eu acho que você pode usar uma escala, né? Certeza absoluta, conhecimento, crença justificada, crença racional, aceitação prática, esperança, desejo, palpite, fantasia. Muitos conflitos acontecem porque colocamos algo no nível errado. Chamamos desejo de conhecimento, esperança de prova, palpite de revelação, ausência de certeza de refutação, crítica de perseguição. Uma vida religiosa epistemicamente madura precisa perguntar o que eu sei, né? Eu creio justificadamente, eu aceito por fé, o que eu espero? O que eu apenas desejo que seja verdade? O que realmente é verdade? O que minha comunidade me ensinou? O que eu examinei? O que eu temo questionar? O que eu não consigo compreender? E uma vida não religiosa epistemicamente madura também precisa perguntar: o que eu sei? O que eu rejeito com base no argumento? O que eu rejeito por feridas pessoais, né? O que eu reduzi rápido demais à ilusão? Que perguntas minha vida ainda não responde bem? E aí, vamos trazer isso para o debate público. Discussões sobre religião costumam ser muito ruins porque as pessoas atacam versões fracas do outro lado. Alguns religiosos tratam os ateus como imorais, vazios e arrogantes. É muito comum meus alunos me perguntarem: tá, mas se você não acredita em Deus, o que garante que você não mata as pessoas? Mas alguns ateus também tratam os religiosos como ignorantes, infantis, irracionais. E isso raramente vai produzir algum conhecimento, vai produzir identidade de grupo. Uma discussão epistemicamente séria sobre esse assunto perguntaria: tá, qual que é a melhor versão da posição que eu critico? Quais são os argumentos mais fortes deles? Quais são as experiências mais relevantes? Quais são os problemas internos? O que eu contaria como evidência? O que poderia mudar a minha avaliação sobre o meu posicionamento? E essa pergunta final é decisiva. Se nada poderia enfraquecer minha crença, talvez eu não esteja mais no campo da investigação. Eu estou no campo do dogmatismo. Então, cuidado. Nem toda crença central precisa ser abandonada diante de qualquer objeção. Crenças profundas podem resistir a críticas desde que tenham uma arquitetura bem fundamentada. O problema é quando elas se tornam impermeáveis. Há uma diferença entre a convicção e o fechamento. Uma pessoa convicta diz: olha, eu tenho razões fortes para permanecer. Uma pessoa fechada diz: é o que eu acredito e nada mais importa. Né? Então a epistemologia ela não prova que há conhecimento religioso, mas também não prova que não há. Ela mostra que a questão é mais complexa do que os slogans.
Não basta eu dizer, nossa, todo religioso é irracional. Não basta dizer, eu tenho fé, então ninguém pode questionar. A pergunta é, que tipo de atitude religiosa está em jogo? É a crença, é o conhecimento, é a fé, a esperança, é a aceitação? Qual que é a sua base? Né? Como que você responde a objeções? Então essa é uma forma madura de pensar. Né? E talvez seja especialmente necessária hoje, quando debates religiosos viram guerra cultural. A epistemologia nos convida a algo mais difícil. Clareza, humildade, rigor, respeito. Então, perceba que ciência, moral e religião não têm exatamente o mesmo tipo de objeto, método ou justificação. A ciência lida fortemente com observação, com medição, com experimento, com o modelo, com a comunidade investigativa. A moral vai lidar com o valor, com a razão prática, com o dano, com a dignidade, com a consequência, com o princípio, com a sensibilidade. A religião lida com o sentido último, com transcendência, esperança, fé, argumento, tradição, compromisso existencial. Mas nesses 3 casos, as perguntas epistemológicas continuam a mesma. Qual que é a fonte desse conhecimento? Qual é a evidência? Qual é a inferência? Qual é o grau de confiança? Qual é a coerência? Qual é a abertura, para a revisão? Qual o risco de auto-engano? Existe diferença entre saber, acreditar, aceitar e esperar? Então a epistemologia não nivela todos os campos, mas também não permite que nenhum campo fuja da pergunta. Então perceba que a ciência ela não deve virar dogma, a moral não deve virar gosto e a religião não deve virar blindagem. Cada domínio precisa de critérios adequados ao seu objeto. E aí eu acho que aqui a gente chega pronto para o grande último desafio. Porque até aqui eu estou falando tudo isso como se o conhecimento fosse possível. Eu falo de fonte, inferência, estrutura, ciência, moral, religião. Mas se tudo isso estiver ameaçado por uma pergunta mais radical? E se a gente tiver tudo enganado? E se tudo que a gente percebe é só ilusão? E se a nossa memória for tudo instável? E se as nossas crenças forem moldadas por bolhas? E se as nossas certezas forem apenas produtos do costume e do hábito? E se o mundo que tomamos como real for simplesmente um sonho, uma simulação, uma manipulação? Esse é o território do ceticismo. Esse é o desafio cético. E a gente precisa enfrentar ele. A gente precisa, porque talvez a pergunta final não seja o que eu posso saber, mas como viver racionalmente sabendo que eu posso estar errado e que nada existe. Então até aqui nós percorremos várias formas de conhecimento, Falamos da ciência, da moral, da religião, da justificação, da verdade, da evidência, etc, etc. Então até agora a aula foi construída em torno de uma confiança básica. Que confiança é essa? De que nós, seres humanos, somos capazes de conhecer alguma coisa desse mundo. A gente duvida, Não dá para conhecer tudo perfeitamente, sem erro, mas alguma coisa dá para conhecer. Só que agora, para fechar a aula, entra a pergunta mais desconfortável da epistemologia. Tá, e se essa confiança básica estiver errada? E se aquilo que chamamos de conhecimento for muito menos seguro do que parece? E se muitas das nossas crenças mais básicas estiverem apoiadas em fundamentos mais frágeis do que imaginamos? O ceticismo em filosofia não é simplesmente desconfiar de tudo no sentido mais vulgar e baixo. Não é só ser uma pessoa desconfiada. Não é apenas dizer, eu não acredito em ninguém. O ceticismo filosófico é muito mais profundo. Ele pergunta se nós realmente temos algum conhecimento. Em algumas versões ele pergunta se nós sequer temos justificação suficiente para acreditar naquilo que acreditamos. Então, enquanto uma pessoa comum talvez pergunte, será que essa notícia é falsa? Um cético poderia perguntar, será que eu tenho como saber que qualquer notícia é verdadeira? Enquanto uma pessoa pergunta, será que essa lembrança minha está correta? O cético pergunta, mas será que eu tenho como saber que o passado aconteceu como eu lembro? Enquanto a pessoa pergunta, será que essa pessoa está mentindo para mim? O cético pergunta, será que eu tenho como saber que existem outras mentes além da minha? Perceba a diferença. A dúvida comum é local. Ela duvida de uma coisa específica. A dúvida cética é estrutural. Ela duvida das condições que tornam o conhecimento possível. E é por isso que o ceticismo fecha tão bem essa aula de epistemologia. Porque ele volta contra nós e contra tudo que nós construímos até aqui. Porque até agora eu falei de percepção. Mas como é que eu sei que os sentidos não estão me enganando? Quando eu falo de memória, como é que eu sei que as minhas lembranças não são falsas? Quando eu falo de ciência, como é que eu sei que a indução funciona? Quando eu falo de moral, como é que eu sei que os juízos morais não são só produtos da cultura e sem valor nenhum? Se eu falo da religião, como é que eu consigo distinguir religião de ilusão, desejo, de interpretação? Percebe? O ceticismo ele é incômodo, ele é chato. Porque ele não ataca só a sua crença.
Ele ataca a nossa confiança nas fontes de crença. E essa é a diferença entre um erro comum e uma crise epistemológica. Um erro comum é dizer, olha, eu achei que a reunião era hoje, mas é amanhã, velho, vim para a universidade à toa. Uma crise epistemológica é perguntar como que eu sei que os meus métodos para descobrir as datas, os fatos, as pessoas e os acontecimentos são confiáveis. Então, isso é uma crise epistemológica. Então, vamos começar do ponto mais simples, né? Todos nós erramos. Essa frase é banal, né? Todo mundo erra. Mas, filosoficamente, ela é importante. Porque nós erramos ao perceber, ao lembrar, ao raciocinar, ao interpretar, ao confiar, ao julgar moralmente, ao avaliar evidências. Nós erramos quando estamos com pressa, quando estamos emocionalmente envolvidos, quando queremos muito que algo seja verdade, quando estamos dentro de bolhas sociais, quando nós ouvimos pessoas que só pensam como nós, quando repetimos argumentos sem confirmação. Então, a possibilidade de erro é uma experiência humana comum. Mas, se eu posso errar em tantos casos, como é que eu sei que eu não estou errando agora? Como é que eu sei que eu não estou errando de maneira generalizada o tempo todo? Essa é a ideia de erro generalizado. Não é apenas um erro aqui ou ali, mas a possibilidade de que um conjunto inteiro das minhas crenças esteja errado. Imagine alguém usando aí um Google Maps. A pessoa está dirigindo, está seguindo a rota, está virando à direita, virando à esquerda, confiando no GPS. Mas em determinado momento ela percebe que entrou numa área estranha. O aplicativo dizia que ali haveria uma ponte, mas a ponte não existe. Ou foi interditado, ou o mapa está desatualizado. Nesse caso, o erro é localizado, né? O GPS errou uma informação. Ok. Mas vamos imaginar um problema mais radical, né? Vamos imaginar que o GPS inteiro está configurado para outro país. Ou que o sinal está completamente adulterado. Ou que o aplicativo foi hackeado e todas as rotas estão erradas. Agora não é mais só essa rua. É o sistema inteiro de orientação que se tornou suspeito. O ceticismo faz algo parecido com a nossa mente. Ele não pergunta só, e se essa crença estiver errada? Ele pergunta, mas e se o sistema inteiro pelo qual eu formo minhas crenças e minha concepção de mundo estiver me enganando? É uma pergunta muito forte. Ela é tão forte que pode parecer absurda. Mas a filosofia leva essa pergunta muito a sério. Porque quando a gente tenta responder, a gente entende melhor o que significa conhecer. Né? Vamos imaginar que você está assistindo ou gravando uma aula. Você vê a tela, o ambiente, talvez o celular, talvez a câmera, suas anotações. Você sente o peso do corpo na cadeira, você escuta os sons ao seu redor, você olha para suas próprias mãos, tudo parece normal, naturalmente você acredita, porra, eu tô acordado, tô aqui, tem objetos ao meu redor, existe um mundo externo, tô aqui na cozinha, vendo esse rolê no computador, lavando a louça. Tem outras pessoas que podem assistir essa aula também. Essas crenças parecem tão óbvias que nem passam pela nossa cabeça. Mas como é que você sabe que isso não é um sonho? Você pode dizer, não, claro que eu não estou sonhando. Mas como que você sabe disso? Porque dentro de um sonho, muitas vezes, nós também acreditamos que estamos acordados. Já parou para pensar que assim, no meio você fala, não, mas estou acordado aqui e tal. Durante o sonho, a experiência pode parecer muito real. No sonho, você conversa com pessoas, você anda por lugares, você sente medo, sente vergonha, corre, cai, sente dor, recebe mensagem, perde o ônibus, faz prova, encontra alguém que já morreu. E enquanto o sonho acontece, você não necessariamente sabe que é sonho. Só depois ao acordar e fala, porra, velho, era um sonho só. E se agora estivesse sendo exatamente assim? E se nesse momento, que parece tão estável, tão claro, tão real, foi apenas uma experiência enganosa? É claro que no cotidiano, nós não vivemos levando essa dúvida a sério o tempo todo. Seria paralisante. Mas eu não estou perguntando se essa dúvida é confortável. É se a gente consegue respondê-la. Por quê? Uma crença, ela pode ser irresistível e ainda assim não ser conhecimento. Eu posso não conseguir deixar de acreditar que eu estou acordado. Eu posso não conseguir deixar de acreditar que existe uma mesa agora diante de mim. Eu posso não conseguir deixar de acreditar que eu tenho um corpo. Mas o fato dessa crença ser psicologicamente inevitável não prova que ela seja conhecimento. E essa é uma diferença fundamental. Porque às vezes a gente confunde força psicológica com força epistemológica. Vamos pensar nas redes sociais. Uma pessoa vê um vídeo muito convincente, a imagem parece real, a voz parece real, a legenda está bem escrita, milhares de pessoas curtiram, comentaram, compartilharam. Uma pessoa sente, porra, isso só pode ser verdade. Mas esse sentimento de certeza pode ser produzido por edição, manipulação, repetição, indignação, pelo algoritmo, por medo, por desejo de acreditar. A crença é muito forte, mas ela não prova coisa nenhuma. A convicção não é conhecimento. A impossibilidade subjetiva de duvidar não é a garantia da verdade.
E é isso que o ceticismo explora. Ele separa duas coisas que no cotidiano costumam andar juntas, né? Parecer verdadeiro e ser conhecido como verdadeiro. A maior parte do tempo nós vivemos, né, confiando nas aparências. E na maioria das vezes funciona. Mas o cético pergunta, né? Quando funciona? Quando nós sabemos que funciona? Né? A gente está apenas seguindo as aparências ou elas podem ser falsas? Imagina uma pessoa usando um óculos de realidade virtual. Ele coloca o equipamento, de repente está numa praia, o som do mar é perfeito, a luz é perfeita. Ele olha para baixo e vê areia, o corpo reage, o coração desacelera, a mente aceita aquela experiência como um ambiente. Ou quando você coloca lá no Spotify sons da natureza para dormir. Agora imagine que a tecnologia se torne tão avançada que inclua também cheiro, temperatura, toque, resistência física, interação com outras pessoas simuladas, memória artificial, continuidade narrativa. A pessoa poderia viver uma experiência inteira sem perceber que está numa simulação, tipo Black Mirror. A pergunta que a gente tem que fazer é, tá, como que você sabe que isso já não aconteceu e você não está numa versão radical desse tipo de simulação? Não estou falando de uma simulação simples como um jogo, mas uma simulação tão completa que inclui tudo que você chama de mundo. Tipo aquele episódio, para quem assiste Rick and Morty, do Roy, né? Inclui seu corpo, suas lembranças, seus amigos, sua história. Inclui a sensação de estar pensando livremente. Essa hipótese pode parecer exagerada, mas filosoficamente ela tem uma função, né? Ela mostra que existe uma distância entre a experiência e a realidade. A experiência é aquilo que aparece para mim, a realidade é aquilo que é o caso. Nós acreditamos que a experiência nos conecta com a realidade, mas como que você prova que essa conexão existe sem usar sua própria experiência? E esse é o problema. Se eu tento provar que minha experiência é confiável apelando para outra experiência, o cético pode dizer, tá, mas essa outra experiência também pode ser parte do engano, né? E se eu digo, eu sei que eu não estou sonhando porque eu consigo tocar a mesa. Mas você também pode sonhar que toca a mesa. Percebe? Então, isso torna o ceticismo radical muito difícil de enfrentar. Porque ele não está disputando só o dado, ele está questionando o tribunal inteiro diante do qual os dados são avaliados. Agora é importante fazer uma distinção, tá? Existe um ceticismo saudável, existe um ceticismo radical. O ceticismo saudável é uma virtude intelectual. É a disposição a não acreditar rápido demais nas coisas, né? É fazer todo esse caminho epistemológico que a gente está falando a mocota. Esse ceticismo é necessário. Sem ele a gente vira presa fácil de boato, de manipulação, de golpe, de propaganda, de charlatanismo, de auto-engano. Né? Quando alguém recebe no WhatsApp uma mensagem dizendo urgente, compartilhe com todos, a mídia não quer que você saiba. Um pouco de ceticismo pode ser saudável aí, né? Quando alguém promete uma cura milagrosa sem evidência, também. Quando alguém diz todo mundo sabe, sem apresentar dados, também. Percebe? Mas o ceticismo radical ele vai além, né? Ele não diz apenas, cuidado, você pode estar sendo enganado nesse caso. Né? Ele diz que que você está sendo, que os próprios fundamentos da sua crença não são seguros o suficiente. Então, veja que o ceticismo saudável é uma ferramenta. O radical é um desafio filosófico muito profundo. Mas nem todo ceticismo é igual, tá? Existe ceticismo sobre o mundo externo, né? Que diz, como que eu sei que existem objetos fora da minha mente? Como eu sei que a mesa, a cadeira, a rua, o corpo, o vento existem? Existe ceticismo sobre o passado, né? Como que eu sei que minhas lembranças correspondem aos acontecimentos reais? Né? Tem o ceticismo sobre o futuro. Tá, como que eu sei que as coisas vão continuar se parecendo com o passado? Como que eu sei que o sol vai nascer amanhã? Existe o ceticismo sobre outra mente, né? Como é que eu sei que outras pessoas têm experiências internas e têm mente também? Existe ceticismo moral, né? Como que eu sei que algo é realmente certo ou errado? Então perceba, existe também o ceticismo científico, né? Como saber se teorias científicas descrevem o mundo como ele é, não é apenas uma organização de observações de modo útil por enquanto. Então veja, o ceticismo ele pode ter muitos alvos, e ele pode ser amplo ou restrito, pode atacar a todas as áreas do conhecimento, apenas uma. Uma pessoa pode ser cética sobre religião, mas não sobre ciência. Pode ser cética sobre moral, mas não sobre percepção. Pode ser cética sobre previsões futuras, mas não sobre o passado. Pode ser sobre o mundo externo, de modo radical, ou não. Né? Então, quando alguém diz sou cético, a gente precisa perguntar, tá, mas em relação a quê? Né? Sobre tudo. O ceticismo não é uma coisa só, ele é uma família de posições. Né? E eu acho que cada uma delas precisa ser avaliadas. Cada uma delas precisa ser avaliadas. Então perceba que quando a gente fala de epistemologia, nós estamos lidando com muitas coisas.
e estamos lidando, inclusive, com o ceticismo. Com o ceticismo. Então, veja que a epistemologia ela é uma ferramenta de emancipação. Porque uma pessoa que aprende a perguntar como eu sei, ela fica menos disponível para obedecer cegamente. Uma pessoa que aprende a exigir evidências, ela fica menos disponível para boatos. Uma pessoa que aprende a reconhecer falácias, fica menos disponível para propaganda. Uma pessoa que aprende a avaliar testemunhos, fica menos disponível para manipulação. Uma pessoa que aprende a confiar, a conviver com as incertezas, fica menos desesperada por líderes que prometem as certezas absolutas. O autoritarismo oferece certeza. A democracia verdadeira exige pensamento. Só que pensar dá trabalho, verificar dá trabalho, escutar, estudar, mudar de ideia, viver democraticamente. Tudo isso dá trabalho. Só que o contrário disso é muito perigoso. Porque quando as pessoas desistem de pensar, alguém pensa por elas. Quando desistem de verificar, alguém decide o que é verdade. Quando desistem da complexidade, alguém entrega um inimigo simples. Quando desistem da democracia popular, alguém oferece obediência como solução. E me parece que é assim que as sociedades adoecem. Não de uma vez, né, mas ao pouco. Uma mentira aceita aqui, um boato compartilhado ali, uma violência relativizada, uma instituição desacreditada sem prova, uma minoria transformada em ameaça, né, uma frase autoritária tratada como brincadeira, uma nostalgia de uma ditadura tratada como uma opinião qualquer. O fascismo cresce quando a mentira deixa de causar vergonha. Por isso a nossa resposta tem que ser firme. Não basta sermos contra a desinformação em teoria. A gente precisa interromper sua circulação. Não basta sermos contra o fascismo em abstrato. Precisamos reconhecer suas formas concretas. Não basta defender a democracia no discurso. Precisamos praticar as condições de pensamento democrático. É por isso que o ceticismo saudável é tão fundamental. Né? Então perceba que a pergunta que atravessou toda essa aula foi o que significa conhecer. O ceticismo pergunta, é possível esse conhecimento? Eu acredito que agora vocês têm condição de responder, ou pelo menos refletir sobre isso de forma mais madura. Conhecer não é apenas acreditar. Não é apenas sentir certeza, repetir o que ouvimos, pertencer a um grupo ou vencer uma discussão. Conhecer é formar crenças de modo responsável diante da verdade. É buscar boas razões, usar boas fontes, avaliar evidências, reconhecer limites, corrigir erros e resistir à sorte, ao boato, à manipulação, ao auto-engano. E aí o ceticismo nos ensina que nós podemos errar, mas ele não precisa nos paralisar. Ele pode nos tornar mais atentos, mais humildes, mais rigorosos, mais responsáveis, mais resistentes à mentira. Então, eu defendo que a resposta ao ceticismo não é ingenuidade, não é dizer eu sei tudo. Também não é o desespero, né? Não é dizer, nossa, ninguém sabe nada. A resposta é uma posição mais difícil e mais necessária, principalmente nos tempos em que vivemos. Nós podemos conhecer, mas precisamos cuidar das condições do conhecimento. E cuidar do conhecimento hoje é cuidar da democracia. Por quê? Porque o dogma, ele é o inimigo da epistemologia e ele é aliado do fascismo. Porque quando a verdade pública é destruída, a democracia enfraquece. Quando a ciência é atacada por conveniência política, vidas são colocadas em risco. Quando a história é falsificada, violências retornam disfarçadas. Quando a moral é substituída por ódio, pessoas viram alvos. Quando a religião é manipulada por autoritarismo, a fé vira instrumento de dominação. Quando o testemunho é corrompido por fake news, a confiança social se rompe. Quando o ceticismo vira uma paranoia seletiva, a população se torna facilmente manipulável. Por isso estudar epistemologia é mais do que estudar mais uma área da filosofia. É aprender uma forma de defesa intelectual. É uma defesa contra a mentira, contra a manipulação, contra o autoritarismo, contra a desumanização, contra a transformação de cidadãos em massa de manobra. E aí, nesse ano eleitoral, essa defesa precisa ser mobilizada.
né? Nas conversas, na sala de aula, nas redes, nos votos, nas escolhas coletivas, na recusa de compartilhar mentira, na coragem de confrontar a desinformação, na disposição de defender direitos, na construção de uma cultura democrática em que a verdade realmente importe. Percebe? Então, talvez esse seja o nosso ponto final. A verdade não se defende sozinha. A democracia não se defende sozinha. O conhecimento não se preserva sozinho. Tudo isso depende de práticas de pessoas, depende da gente. Então, quando perguntamos como eu sei, não estamos apenas fazendo uma pergunta filosófica. Antes, estamos fazendo uma pergunta política. Estamos perguntando que tipo de sociedade queremos ser. Uma sociedade guiada por evidência ou por boato? Por pensamento crítico ou por obediência? Por democracia ou pelo fascismo? Por responsabilidade ou por manipulação? Por verdade compartilhada ou por delírio organizado? A epistemologia não nos dá uma garantia absoluta contra o erro, mas nos dá a ferramenta para errar menos, para corrigir melhor, para resistir mais, para não entregar nossa mente tão facilmente, para não entregar nosso voto tão facilmente, para não entregar nosso futuro tão facilmente. E, num tempo em que a mentira virou estratégia de poder, pensar criticamente é uma forma de resistência. Conhecer é resistir, verificar é resistir, duvidar bem é resistir, defender a verdade é resistir, defender a democracia é resistir. E derrotar o fascismo exige exatamente isso. Uma população que não aceite ser enganada, que não aceite ser usada, que não aceite odiar sob encomenda, que não aceite trocar liberdade por medo e que tenha coragem de afirmar com responsabilidade que nós queremos a verdade, nós queremos a democracia e nós não seremos massa de manobra. Essa é a tarefa, essa é a responsabilidade. E é por isso que a epistemologia importa tanto. Fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.